Olá, tudo bem? Vamos para mais uma classificação fiscal. Hoje nós vamos fazer a classificação de garrafa térmica elétrica. Tá ok? Já fizemos algumas classificações dessa família de garrafas térmicas, né? Garrafa térmica comum, squeeze, aqueles de academia, o copo também, que é muitas vezes usado como copo térmico. E agora a gente vai fazer a classificação desse produto que tem função semelhante aí à garrafa térmica comum, mas essa tem uma diferença, né? Ela mantém a temperatura aí durante o período que estiver conectada na energia elétrica. E como sempre é dito aqui nesse canal, a gente pede para que o classificador busque informações detalhadas do produto, questionar as especificações, procurar informações em site, vídeo, onde ele puder, procurar detalhes em catálogos e manuais, né, usar todas as fontes possíveis aí para obter informação. A classificação fiscal muitas vezes é feita por pessoas que não têm acesso ao produto, né? É o profissional que está fazendo uma escrituração, está fazendo a parte contábil, um despachante aduaneiro, um pessoal de importação. Então é importante saber que as especificações, as informações do produto é o que vai nortear a perfeita classificação fiscal. Tá? Então vamos fazer essa classificação, vamos para a prática. Então eu venho aqui no meu navegador, digito portal único Siscomex, entro no portal, dentro do portal acesso público, importação, classificação, consulta NCM. Vamos agora fazer o entendimento, vamos entender o produto, né? Essa garrafa, o nome comercial dela já diz, né? Garrafa térmica. Então a gente faz uma busca no sistema pela palavra garrafa. Garrafa. Vamos ver o que ele traz de informação. Olha, ele traz garrafas de vidro. Não vejo o nosso produto se encaixando aqui. Ele traz rolhas, tampas, máquinas e traz garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos. Perfeito. Então eu anoto essa posição, a 9617, como uma possibilidade, tá? Depois a gente analisa ela. Primeiro a gente faz o quê? A gente busca em todos os canais aqui da classificação, na NESH, nas notas, na própria NCM, às vezes no compêndio, a questão o nome, né, do produto. Então eu encontrei 9617. Notas explicativas, olha, volto aqui, ele fala de plástico e suas obras, né, do capítulo 70, que são vidros. A NESH também traz algumas coisas, ó. Ele fala no 7010, que são vidros, né? Garrafas, garrafões. Ele traz aqui no 8309 garrafas, seria as tampas, não é? Aqui máquinas de lavar louça, de secar garrafas, não tem nada a ver com a situação. E volta a falar da garrafa térmica, aquela comum. Ok, anotei isso como uma possibilidade 9617. Mas eu olhando a garrafa térmica, né, ela também lembra o que? Uma chaleira, né? Ela não é o mesmo que aquela chaleira comum só para aquecer a água ou até mesmo outros líquidos, mas ela também lembra um pouco a chaleira elétrica. A funcionalidade dela é bem semelhante. Pensando nisso, vamos voltar para o Siscomex e vamos colocar aqui chaleira. Objetos de vidro. De mesa, não é, nota explicativa não é, a NESH tem alguma coisa aqui, serviços de mesa, artigos de cozinha, mas é o capítulo 73, ele é obras de metal, né? E tem aqui, ó, aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão, aparelhos elétricos, tal, tal, tal. Olha, 8516, fazendo a pesquisa por chaleira, me traz uma possibilidade de busca. 8516 anoto como uma possibilidade. Também a gente consegue identificar, olhando a imagem, né,
que pode ser considerado um aparelho de aquecimento, de mudança de temperatura. E onde eu encontro isso? Aquecedores. Aquecimento. Vou colocar aquecimento. Olha, aparelhos e dispositivos de laboratório, mesmo aquecidos eletricamente. Caldeiras, radiadores. Olha, o 8419 eu também classificaria ele como uma possibilidade. Então a gente vai abre essa posição e faz uma análise para ver se encaixa, né? Se existe a possibilidade de colocar esse produto nesta NCM. As outras, não encontro nada que me faça. 8516 repetiu, né, fornos elétricos, eu não encontro nada nas outras NCMs que me faça identificar, colocar o produto em alguma delas. Máquina para venda. Opa, cliquei errado aqui. Então eu identifico que existe três possibilidades, né? Vou partir daí, do 8419, 8516 e 9617. Então, pela ordem, vou pelo 8419. Máquinas e aparelhos elétricos, sim, e suas partes. Aparelhos de gravação ou de reprodução do som. Tá, isso aqui é o descritivo da seção. A posição 8419. Aparelhos e dispositivos ou equipamentos de laboratório, mesmo. Vamos ampliar para não ficar tão pequeno. Aparelhos, dispositivos ou equipamentos de laboratório, mesmo aquecidos eletricamente, ok? Exceto os fornos e outros aparelhos da posição 8514. Então, 8514 eu posso ir buscar a informação para saber o que é, por que ele pede para excluir. Isso é importante porque às vezes a posição que a gente quer está sendo informado nessas exclusões. Depois a gente vê o que significa o 8514. Para tratamento de matérias por meio da operação que implique mudança de temperatura, tais como aquecimento, que é o que a gente buscou, cozimento, torrefação, destilação, retificação, etc. E aí ele fala aqui, ó, exceto os de uso doméstico. Ele deixa claro que a posição 8419 para esses aparelhos, mesmo aquecidos eletricamente, né, aquecimento, exceto os de uso doméstico. Né? Então, assim, no texto da posição já é excluído o uso doméstico. E a nossa cafeteira é uso doméstico. Então a gente vai também fazer o quê? Vamos ler a NESH dessa posição. A NESH vai falar o seguinte: deve notar-se que a presente posição não inclui. Ela já começa com a nota explicativa começa com exclusão. Não inclui aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes ou utilização semelhante, bem como os aparelhos eletrotérmicos domésticos da posição 8516. Então, a 8419 ele já exclui no texto da posição e também fala da exclusão na nota explicativa, que os domésticos não entraria aqui. Então agora eu vejo o 8516, clico nele e já vou direto para a NESH. Mas eu não quero ler a NESH. Eu quero ler o capítulo, eu quero ler a posição 8516. Então ela vai me dizer o seguinte: aquecedores elétricos, vamos ampliar, aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão, aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo e para os semelhantes, aparelhos eletrotérmicos para arranjo do cabelo ou para secar as mãos, ferros de passar, outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico, Então, assim, é uma posição que
muito provavelmente o nosso produto garrafa térmica elétrica esteja aqui. Então eu olho aqui no 851610, ele me traz aquecedores elétricos de água. Bacana. O nosso produto faz isso. A garrafa faz isso. Vamos continuar. Eu tenho na subposição 2 aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, não é. Aparelhos eletrotérmicos para arranjo do cabelo, não é. Subposição 3. 8516.7. Então, clico nessa subposição, ele vai me ampliar as opções de subitem. Aparelhos para preparação de café ou de chá. Ele não prepara o café, nós não temos nada aqui nessa garrafa que me diz isso. Torradeiras de pão, não. Então eu entro, a minha opção seria o 851679. Clico nele. Eu tenho as panelas, as fritadoras e outros. 851679,90. Então essa é uma possibilidade. Como dito anteriormente, a posição 85, o subitem 85161000 também é uma possibilidade. O nosso produto faz isso. Então eu já tenho dois subitens definidos. Agora eu vou buscar aquela última que a gente tinha visto. Primeiro, vamos olhar o 8514 para ver o que era aquela exclusão. 8514. Fornos elétricos industriais. Nossa, não é isso. Outros aparelhos industriais. O de laboratório para tratamento térmico de matéria por indução ou por perdas de elétricas. Não, nosso equipamento não. A nossa garrafa não está aqui. Vamos olhar agora aquela última posição que a gente tinha notado, que era o 9617. Garrafa térmica. E outros recipientes isotérmicos, ok. Vamos analisar a NASH desse equipamento para ver como que ele especifica. Classificam-se nessa posição as garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos semelhantes, montados, tais como jarros, baldes, garrafas, etc., que se destinam a manter a temperatura constante durante um certo tempo. Líquidos, alimentos e outros produtos. Estes artigos são geralmente constituídos por uma ampola de parede dupla, geralmente de vidro, no interior da qual se faz vácuo, e por um invólucro externo de proteção, de metal, plástico e outras matérias, forrado ou não com papel, couro, imitação de couro, etc. O espaço entre a ampola e o invólucro pode ser preenchido com matérias isolantes, fibra de vidro, cortiça ou feltro. Esta posição compreende também as garrafas térmicas de parede dupla de aço inoxidável isoladas a vácuo sem invólucro externo de proteção, concebidas para conservar a temperatura. No caso das garrafas térmicas, a tampa pode ser muitas vezes utilizada como caneca. Classifica-se nessa posição também os invólucros, canecas e tampas de metal ou de plástico, etc., que se adapte aos invólucros. Olha, essa posição 96171000 também é uma possibilidade. Agora, eu tenho 3 possibilidades. O que eu vou fazer para chegar na posição correta e excluir as outras duas? Então vamos primeiro, eu vou começar por último, pela posição 9617, que a gente acabou de definir. Esta posição 9617, ela é direcionada para a garrafa térmica daquele formato mais comum, sem a necessidade de nenhum dispositivo elétrico. Ela é simplesmente um produto onde se coloca o líquido quente ou frio e ele mantém aquela temperatura, porque o isolamento é produzido pelo vácuo. Então você, ao adquirir uma garrafa dessa, você pensa na economia, muitas vezes, né, na praticidade de não ter que ficar colocando essa garrafa numa tomada e ela manter a temperatura. Essa é a finalidade dela. Então o 9617 é específico para uma linha de produto. Mesmo o nome do produto
sendo praticamente específico, né, garrafa térmica, ela não é elétrica. Então eu deixo esse subitem 9617 fora da minha análise de classificação. O que sobrou? O 8516. O 10 no subitem 1000 e no subitem 7990. Então vamos olhar eles agora mais de perto. Analisando quem? A Nash. O 8516 diz respeito a aquecedores elétricos de água. Então ele é específico, né, no subitem 85161000, aquecedores de água. Ele não, aqui na Nash ele não menciona nenhum outro líquido. Tá? Ele sempre fala em água, que é o texto do subitem. Aquecedores elétricos de água. O nosso produto faz isso? Ele aquece a água? Sim. Ele mantém a temperatura desligada da tomada? Não. Então ele não é uma garrafa térmica que mantém a temperatura por certo tempo. Tirou da tomada, vai esfriar. Né? Praticamente no mesmo tempo de você colocar numa garrafa de vidro comum. Vai esfriar. Então, ele aquece, ele é um aquecedor de água, sim. A nossa garrafa aquece água, ok. Então isso a gente não discute mais. Porém, voltando aqui na Nash, nós encontramos na Nash, aqui no... Ó, vamos voltar. Nota explicativa, letra E. Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico. Então ele diz o seguinte: este grupo compreende os aparelhos que se utilizam normalmente em trabalhos caseiros. Ok? Está falando nossa linguagem aqui. Alguns deles, aquecedores de água, aparelhos para aquecimento de ambiente, secadores de cabelo e ferros de passar, por exemplo, já foram citados acima, como os aparelhos industriais correspondentes. Entre outros, podem citar-se, tá? Os micro-ondas, né? Fornos micro-ondas, outros fornos e fogões. O item 5, as chaleiras, panelas de pressão, caçarolas, tachos, recipientes de banho-maria. Mas a palavra principal é chaleira. Se a gente olhar por semelhança, ela me lembra uma chaleira. Ó. Fiz uma busca e encontro assim, ó, diversas chaleiras. Certo? Então o nosso produto ele tem uma certa semelhança, a funcionalidade é bem parecida, né? Então eu pego essa informação de que a garrafa também tem uma função de chaleira e identifico que o subitem 8516, 7990 é uma grande possibilidade, certo? Os aquecedores de água é o 85161000 e o 85167990 também, porque ela não aquece só água, ela aquece chá, café e outros líquidos, né? Na minha pesquisa, na pesquisa feita, ela só não aquece produtos lácteos, né? Leite, mas café, chá, sim. Então eu tenho aqui duas possibilidades de classificação fiscal muito nítidas. O que vai me ajudar a solucionar esse problema? As regras gerais para interpretação do sistema harmonizado, já que eu encontrei dois possíveis subitens. Então eu venho aqui e leio a primeira regra. Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo, mesmo incompleto e inacabado. Levando em consideração a regra 2A, no meu produto, eu tenho aqui um aquecedor de água e também tenho, por semelhança, uma chaleira. Então eu tenho essas duas possibilidades. Olho a 2B. Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturado ou associado a outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação desses produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na regra 3.
Então, as regras 2A e 2B, elas dizem, elas fazem referência aos produtos misturados, né? Então, eu olhando novamente a minha garrafa, né, ela é um produto misturado, ela é um aquecedor de água e ela também ela tem uma função de chaleira. Então, nesse caso, eu sou obrigado a seguir para a próxima regra, que é a regra 3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições, por aplicação da regra 2B ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da seguinte forma. Então, olha, ele já me diz que, por conta da regra 2B que a gente acabou de ler acima, eu tenho que seguir essas três regras. 3A. Então, vamos para a regra 3A. A posição mais específica prevalece sobre a mais genérica. Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos componentes de sortido acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas. Então, olha o que ele está me dizendo. Ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. Então, a descrição mais precisa, lá, aquecedor de água, né? E eu tenho lá chaleira. Mas eu tenho que considerar como igualmente específicas. Então, eu ainda não consegui, através dessas regras lidas, identificar qual que é o produto mais importante aí. E no caso, o subitem da NCM mais importante, se é o 851610 ou 85167990. Vamos para a próxima. Regra 3B. Quando os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortido acondicionadas para venda a retalho, cuja classificação não se pode efetuar pela regra 3A, classifica-se pela matéria ou artigo que lhe confira característica essencial, quando for possível realizar esta determinação. Não é. Eu não consigo me enquadrar aqui com o nosso produto. Nesse caso, eu sou obrigado a seguir a regra 3C. Nos casos em que as regras 3A e 3B não permitam efetuar a classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tornarem em consideração. Então é o seguinte, eu tenho dois subitens possíveis, um está no 851610 e o outro no 851679, né, no caso 79,90. Então ele está me dizendo aqui que eu vou ter que classificar na que estiver em último lugar na ordem numérica. Ou seja, 8516, 79, 90. Este é o subitem que será utilizado na classificação fiscal da garrafa térmica elétrica. 85, 16, 79 e 90. Eu excluí as outras, né? E essa é a NCM que eu consigo justificar, seguindo as regras de classificação 2A, 2B e 3C. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, entendido como que eu cheguei na classificação fiscal desse produto e como fica a descrição deste produto. Então eu comecei com garrafa térmica elétrica, montada, material isotérmico interno em espuma de poliuretano / polipropileno. Essas informações eu peguei no site da internet. Mas o ideal é pegar isso com o importador, com o fabricante, né, os detalhes técnicos, não pura e simplesmente da internet. Essa descrição é apenas um exemplo. Tampa e alça feita em polipropileno, corpo em inox para aquecimento de água, chá, café e outros líquidos, exceto lácteos, com termostato e cabo elétrico de energia. Voltagem 220 volts, potência. Eu não localizei na internet os watts, mas é importante colocar essa informação, que eu acredito ser uma informação
importante. Cor, predominantemente cinza e preto. Modelo, coloco o modelo. Nome comercial, garrafa térmica elétrica. Nome vulgar, garrafa térmica elétrica. Função semelhante à chaleira elétrica. Marca, e aí você coloca a marca. Veja que eu coloquei no final a função por semelhança à chaleira elétrica, para que seja fácil de identificar que essa é uma classificação fiscal por semelhança. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, entendido como que eu cheguei na classificação fiscal desse produto. E não se esqueça de dar um like caso tenha gostado. Deixe seus comentários, críticas, sugestões de classificação. E se inscreva no canal para ir acompanhando aí as próximas classificações que foram feitas. Ok, gente? Muito obrigado, tá?